Oi, eu sou Francine Sanches, professora de língua portuguesa. E a nossa aula de hoje é uma aula de leitura. Mas não é uma leitura qualquer. Você reparou que o ambiente está um pouco sombrio, meio na penumbra, um pouco enigmático? É porque hoje a aula vai ser sobre o escritor que trouxe à literatura mundial o gênero policial. O gênero policial é esse que traz crimes, mistérios e enigmas a serem desvendados. Você gosta de desvendar mistérios? E superstições, você acredita nelas? Pois é, esse escritor escreveu um texto muito marcado pelo suspense, pelo mistério e pela superstição do gato preto. Você já ouviu falar em gato preto? Acredita que eles trazem má sorte ou são só animaizinhos indefesos? Ficou curioso ou ficou com medo? Quer ler o texto comigo? Vem, vamos descobrir! O texto que leremos hoje é considerado um conto, ou seja, ele é um texto escrito em prosa, é uma narrativa. E se é uma narrativa, a gente precisa lembrar quais são as suas características de texto, ou seja, quais são os elementos que compõem a narrativa. Nós temos aquele que vai contar a história, que é o narrador. O narrador ou foco narrativo, ele pode ser em primeira pessoa, que é quando o narrador faz parte da história, né? É um personagem. Ou pode ser o foco narrativo em terceira pessoa, que é quando o narrador não participa da história. Quando o narrador não participa da história, nós temos duas situações. O narrador onisciente, que é aquele que sabe de tudo, inclusive pensamentos e sentimentos dos demais personagens. E tem aquele narrador que sabe de tudo que acontece, mas não tem a capacidade de adivinhar os pensamentos e sentimentos. Esse é o que a gente chama de narrador observador. Outro elemento da narrativa são as próprias personagens, que são as pessoas envolvidas na ação da história. Essas personagens envolvidas na ação, elas têm um envolvimento em um determinado tempo e espaço, que são outros elementos. O tempo é justamente quando acontece a história, quanto tempo demora para a ação acontecer. E o espaço é o lugar, é onde se passa a história, todos os ambientes e lugares que as personagens frequentam. Por último, nós temos a história em si, que é o que a gente chama de enredo. Então, retomando, os 5 elementos da narrativa são foco narrativo ou narrador, personagens, tempo, espaço e enredo. Mas antes de conhecer o enredo dessa história que a gente quer tanto descobrir, a gente precisa também pensar quem foi o primeiro escritor a produzir um texto em gênero policial. Gênero policial é justamente o texto que traz um crime, um mistério, segredos a serem desvendados. Você gosta de desvendar segredos? De decifrar enigmas? Pois houve um momento em que um primeiro escritor teve a ideia de colocar esses segredos a serem desvendados no texto. E o primeiro escritor foi Edgar Allan Poe. Pois é, olha o rosto dele, que sinistro. Essa foto é do Edgar Allan Poe. Mas coitado, Edgar Allan Poe não teve uma vida nada fácil. Vamos conhecer um pouquinho da vida dele? Ele nasceu em 1809 nos Estados Unidos. A sua mãe faleceu com tuberculose quando ele tinha uns 2, 3 anos de idade aproximadamente. Em seguida ao falecimento de sua mãe, o seu pai o abandonou. Teve uma família que adotou Edgar Allan Poe, mas não conseguiu conviver com ele. Ele sempre apresentou um comportamento inquieto, indisciplinado. Ele foi enviado a um colégio para estudar, teve bons estudos, conheceu uma moça, se casou com ela, porém ela faleceu quando tinha 27 anos de idade apenas. Outro baque para a vida de Edgar Allan Poe. A escrita dele
traz muitos mistérios, enigmas, algumas informações sombrias que causam suspense, curiosidade e até arrepios em quem está lendo as histórias. Uma outra curiosidade de Edgar Allan Poe é que ele criou um detetive que desvendava mistérios apenas com o raciocínio lógico, com o poder do pensamento, do conhecimento. Esse detetive sempre estava acompanhado de seu amigo fiel. Se você está pensando em Sherlock Holmes, você está enganado. Edgar Allan Poe criou Auguste Dupin, ou Auguste Dupin. Pois é, Dupin serviu de inspiração para um outro escritor, chamado Arthur Conan Doyle. Esse sim inventou o personagem Sherlock Holmes. Até hoje, Sherlock Holmes é um dos maiores detetives da história da literatura. Foi para o cinema, para séries, você deve conhecê-lo. Mas Sherlock Holmes foi inspirado, então, numa personagem do nosso querido Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe faleceu com apenas 40 anos de idade, de uma causa desconhecida. Há quem diga que ele sofreu por 4 dias agonizantes antes de falecer, e ninguém descobriu por quê. Agora, nós vamos pensar um pouquinho no texto em que nós vamos ler. Veja só, essas são 3 capas que eu trouxe de exemplo do livro em que está inserido o conto que a gente vai ler. O conto chama O Gato Preto. E ele está dentro do livro que tem vários outros contos do mesmo autor, e esse livro se chama Histórias Extraordinárias. Pois é, se as histórias são extraordinárias, imagina a história do Gato Preto. Repare bem nessas 3 capas. O que há de comum entre elas? Sim, a presença do gato preto, porque esse é um dos textos mais famosos do nosso escritor. Você acredita em superstição? Já ouviu falar que gato preto traz má sorte? Será que é verdade? Ou não? Como você acha que será o gato preto do nosso Edgar Allan Poe? Sabendo que ele sempre traz mistérios, questões sombrias, mistérios a serem desvendados. O que você está imaginando que vai acontecer com o nosso gato preto? Acho que está na hora de descobrir. Acompanhe a leitura comigo. Quanto à narrativa fantástica, e ainda assim comum, que estou para escrever, não espero nem peço que creiam em mim. Eu seria mesmo louco se o esperasse. Num caso em que meus próprios sentidos rejeitam suas evidências. Contudo, louco não sou, e com certeza não sonhei. Mas, para o caso de morrer amanhã, alivio a alma hoje. Meu propósito imediato é colocar diante do mundo, clara e sucintamente, sem interferência, uma série de eventos domésticos simples. Em suas consequências, esses eventos aterrorizaram-me, torturaram-me, destruíram-me. Ainda assim, não tentarei explicá-los. Para mim, eles trouxeram um pouco além de horror. Para muitos, esses eventos parecerão mais fantásticos que terríveis. No futuro, talvez, possa-se encontrar um intelecto que reduzirá a minha fantasia ao lugar comum. Algum intelecto mais calmo, mais lógico e menos impressionável que o meu, que não perceberá, nas circunstâncias que detalharei com assombro, nada mais que uma sucessão comum de causas e efeitos muito naturais. Desde minha infância, a docilidade e a bondade do meu temperamento chamavam a atenção. A ternura do meu coração era tão evidente que me tornava a piada dos meus amigos. Eu era especialmente afeiçoado aos animais, e meus pais me permitiram ter uma grande variedade de bichos de estimação. Com eles, eu passava a maior parte do tempo. E o ponto alto da minha felicidade ocorria quando lhes dava comida e carinho.
Essa característica da minha personalidade cresceu junto comigo. E adulto, tirei daí uma das minhas principais fontes de alegria. Para aqueles que já nutriram afeto por um cão fiel e sagaz, não preciso explicar a gratificação que se retira disso. Existe algo no amor altruísta e abnegado de um animal. Algo que atinge diretamente o coração daqueles que já tiveram a oportunidade de testar a amizade insignificante e a tênue fidelidade de um simples homem. Casei-me cedo e fui feliz de encontrar na minha esposa um temperamento compatível com o meu. Ao observar meu gosto por animais de estimação, ela não deixou passar nenhuma oportunidade de tentarmos encontrar o tipo mais adequado. Tivemos pássaros, peixes, um belo cachorro, coelhos, um macaquinho e um gato. Esse último era um animal notavelmente grande e belo, inteiramente preto, cuja sagacidade alcançava níveis espantosos. E, por falar de sua inteligência, minha mulher, que verdadeiramente nada tinha de supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga crença popular que considerava todos os gatos pretos como bruxas disfarçadas. Não que em algum momento ela falasse isso a sério. Menciono isso pelo simples fato de ter lembrado do ocorrido, por nenhuma outra razão. Plutão, o gato, era meu bicho de estimação preferido e companheiro favorito. Somente eu o alimentava, e ele me acompanhava por toda a casa. Era com dificuldade que eu impedia de me acompanhar pelas ruas. Nossa amizade durou, dessa maneira, muitos anos, durante os quais meu temperamento e meu caráter, pela influência da bebida, passaram, fico constrangido a confessar, por uma alteração radical para pior. Dia após dia, eu me tornei mais taciturno e impaciente, mais desatento aos sentimentos dos outros. Permiti-me usar linguagem desrespeitosa com a minha esposa. Com o tempo, até mesmo lhe dispensei violência pessoal. É claro que meus animais de estimação também sentiram a mudança do meu temperamento. Eu não apenas os negligenciei, mas também os maltratei. Por Plutão, contudo, eu ainda mantinha uma consideração suficiente que me impedia de maltratá-lo, ao contrário do que acontecia com os coelhos, o macaco ou até mesmo o cachorro, que por acidente ou afeto ficava no meu caminho. Mas minha doença tomava conta de mim, pois não existe doença como o alcoolismo. E até com o E com o tempo, até Plutão, que começava a envelhecer e como consequência a ficar rabugento, começou a experimentar os efeitos do meu gênio doentio. Uma noite, ao voltar para casa, muito embriagado, vindo de um dos meus antros da cidade, percebi que o gato evitava minha presença. Eu peguei. Então, temendo minha violência, mordeu minha mão, causando um pequeno ferimento. A fúria de um demônio instantaneamente se apossou de mim. Eu já não me conhecia. Minha alma original parecia ter abandonado completamente meu corpo. Essa malevolência demoníaca, acentuada pelo álcool, vibrava cada fibra da minha constituição. Peguei meu canivete no bolso do colete, abri-o, agarrei o pobre animal pela garganta e deliberadamente arranquei um de seus olhos da órbita. Eu enrubeço e estremeço de vergonha enquanto descrevo a atrocidade tão execrável. Quando a razão me retomou com a manhã, após o sono ter me limpado dos excessos da noite, experimentei um sentimento misto de horror e remorso pelo crime do qual era culpado. Mas era um sentimento frágil e ambíguo, pois a alma continuava intocada. Logo, mergulhei na intemperança e afoguei em vinho todas as lembranças do feito. Enquanto isso, o gato lentamente se recuperou. A órbita do olho perdido tinha, é verdade, uma aparência amedrontadora. Mas o felino não parecia mais sentir dores. Ele andava pela casa como de costume, mas era de se esperar. Fugia, aterrorizado com a minha aproximação. Eu ainda possuía um tanto do meu velho coração,
de modo que lamentava a evidente repulsa que causava numa criatura que já me amara tanto. Mas esse meu sentimento logo cedeu lugar à irritação. Então veio, como que para minha derrocada irrevogável, o espírito da perversidade. A filosofia não leva em conta esse estado de espírito. No entanto, mais do que minha alma vive, tenho certeza de que a perversidade é um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das inseparáveis faculdades primárias, ou sentimentos que direcionam o caráter do ser humano. Quem não se viu centenas de vezes cometendo um ato vil ou estúpido, simplesmente porque sabia que não deveria? Esse espírito de perversidade veio para minha ruína final. Foi esse insondável desejo da alma de vexar a si mesma, de violentar a própria natureza, de fazer o mal apenas pelo mal, que me levou a continuar e, finalmente, consumar a ofensa que eu tinha infligido àquele animal inocente. Numa manhã, a sangue frio, passei o laço pelo pescoço do gato e o pendurei no galho de uma árvore. Pendurei-o com lágrimas escorrendo nos meus olhos, com o mais amargo sentimento de remorso no coração. Pendurei-o porque eu sabia que ele me amava. Pendurei-o porque sabia que estava cometendo um pecado mortal, que assim ameaçaria minha alma imortal, colocando-a, se isso fosse possível, além mesmo do alcance da infinita misericórdia do mais misericordioso e mais terrível Deus. Na noite do dia em que esse ato extremamente cruel foi executado, acordei com gritos de fogo. As cortinas do meu quarto ardiam em chamas. Toda a casa queimava. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma empregada e eu conseguimos escapar do incêndio. A destruição foi completa. Toda a minha riqueza mundana tinha sido consumida. Daí em diante, resignei-me ao desespero. Estou acima da fraqueza de procurar estabelecer uma sequência de causa e efeito. Desculpa. Estou acima da fraqueza de procurar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o incêndio e a atrocidade. Mas quero detalhar uma série de eventos e não quero deixar faltando nenhum elo. No dia seguinte, fui visitar as ruínas. As paredes, com uma única exceção, tinham caído. Essa exceção consistia numa parede divisória, não muito espessa, localizada no meio da casa, junto da qual se apoiava a cabeceira da minha cama. O gesso de revestimento dessa parede tinha resistido bem à ação do fogo, algo que atribuía ao fato de ter sido aplicado recentemente. Nesse local, uma multidão compacta estava reunida, e muitas pessoas pareciam examinar uma área determinada da parede, com viva e minuciosa atenção. As palavras estranho, extraordinário e outras semelhantes aguçaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como que gravada em baixo relevo na superfície branca, a figura de um gato gigantesco. O desenho tinha sido feito com uma precisão realmente fantástica. Havia uma corda em volta do pescoço do animal. Assim que vi essa aparição, pois não poderia chamá-la de outra coisa, o espanto e o terror despertados em mim foram extremos. Mas, depois de certo tempo, uma reflexão veio em meu auxílio. O gato, eu me lembrava bem, fora enforcado no jardim adjacente à casa. Iniciado o incêndio, esse jardim imediatamente invadido pela multidão, e alguém deve ter soltado o gato da árvore, jogando-o em seguida, através de uma janela aberta, no meu quarto. Isso, provavelmente, foi feito com a intenção de me acordar. As outras paredes, ao cair, comprimiram a vítima da minha crueldade no gesso recém-aplicado, cuja cal, mais as chamas e a amônia do cadáver,
foram responsáveis pelo desenho da forma como vi. Embora eu tenha conseguido explicar a minha razão, ainda que não totalmente a minha consciência, o fato espantador que acabo de detalhar, este não deixou de causar uma impressão profunda na minha imaginação. Durante meses não consegui me livrar do fantasma do gato. E durante esse período, meu espírito foi tomado por um sentimento que parecia, mas não era, remorso. Cheguei até mesmo a lamentar a perda do animal e a procurar para mim, nos antros obscuros que estava acostumado a frequentar, outro bichano da mesma raça, de aparência semelhante, com que eu pudesse substituí-lo. Sentado uma noite, meio embriagado, numa espelunca infame, minha atenção foi repentinamente atraída para um objeto preto que repousava sobre uma das imensas barricas de gin ou rum que constituíam a principal mobília do local. Eu estivera olhando fixamente para o topo dessa barrica por alguns minutos. E o que me causava surpresa era não ter percebido antes aquele objeto. Aproximei-me e toquei-o com a mão. Era um gato preto. Um espécime enorme, tão grande quanto Plutão, e absolutamente parecido com ele, em todos os aspectos menos um. Plutão não possuía nenhum pelo branco no corpo, enquanto aquele gato tinha uma mancha branca, indefinida, cobrindo quase toda a região do peito. Quando o toquei, ele imediatamente se levantou, ronronou alto e esfregou-se contra a minha mão, parecendo encantado com a minha presença. Essa, então, era a criatura que eu procurava. Imediatamente dispus-me a comprá-lo do proprietário da taverna. Este, porém, não reivindicou nenhum direito sobre o animal. Nada sabia sobre ele, nunca o tinha visto antes. Continuei com os carinhos e, quando resolvi voltar para casa, o gato mostrou disposição de me acompanhar. Eu lhe permiti que o fizesse, ocasionalmente abaixando-me e fazendo-lhe carícias durante o caminho. Em casa, ele se domesticou de pronto, ganhando instantaneamente o amor de minha mulher. Quanto a mim, logo senti certa antipatia por ele crescendo no meu interior. Era exatamente o oposto do que eu tinha antecipado. Mas não sei como nem porquê. Seu evidente apego por mim me desagradava e aborrecia. Aos poucos, esses sentimentos foram crescendo e alcançaram a amargura do ódio. Eu evitava a criatura. Certa sensação de vergonha e a lembrança da minha crueldade anterior não me deixavam maltratá-lo fisicamente. Durante algumas semanas, eu não bati nele nem o tratei com qualquer violência. Mas aos poucos, bem lentamente, comecei a encará-lo com ódio indizível. Silenciosamente, afastava-me de sua presença odiosa, como se estivesse fugindo do hálito da peste. Parte do que provocava minha repugnância pelo animal foi sem dúvida a descoberta, na manhã seguinte em que o trouxe para casa, de que ele também tinha sido privado de um dos olhos. Essa circunstância, contudo, apenas enternecia ainda mais minha esposa, que, como já mencionei, possuía em alto grau aquela humanidade de sentimento que um dia já fora meu traço característico e a fonte de muitos dos meus prazeres mais puros e simples. Minha aversão ao gato, contudo, parecia fazer-me a sua predileção por mim aumentar. Ele seguia meus passos com uma pertinácia que seria difícil fazer o leitor compreender. Sempre que me sentava, ele se deitava embaixo da cadeira, ou pulava nos meus joelhos, cobrindo-me com seus carinhos odiosos. Se me levantava para andar, ele se metia entre os meus pés, quase me derrubando. Às vezes, prendia suas garras longas e afiadas na minha roupa, escalando desse modo até meu peito. Nessas ocasiões, embora desejasse destruí-lo com um golpe, conseguia me conter e nada fazer, parcialmente pela memória do meu crime anterior, mas principalmente, deixe-me confessar logo, por absoluto pavor do animal. Esse medo não era exatamente de mal físico, mas eu não saberia como defini-lo melhor. Tenho quase vergonha de admitir. Sim, mesmo nessa cela de prisão,
Tenho quase vergonha de admitir que o horror que esse animal me inspirava era provocado por uma das quimeras mais banais que se poderia conceber. Minha esposa chamara minha atenção mais de uma vez para a natureza da marca de pelo branco da qual já falei, que constituía a única diferença visível entre aquele animal estranho e o que eu destruíra. O leitor deve se lembrar de que essa marca, embora grande, originalmente era bastante indefinida. Mas, aos poucos, de forma quase imperceptível, algo que por muito tempo minha razão lutava para rejeitar, ela foi assumindo um contorno rigorosamente distinto, até que, afinal, tinha se tornado a representação de um objeto que tremo só de dizer o nome. E por isso, acima de tudo, eu temia e odiava aquele monstro, e teria me livrado dele se tivesse coragem. A mancha era agora a imagem de uma medonha e assustadora forca. Ah, o mecanismo terrível e pesaroso do horror e do crime, da agonia e da morte. Eu estava desgraçado, além da desgraça humana. E um animal irracional, cujo semelhante eu desprezivelmente assassinara, um animal irracional, me assombrava. Eu, um homem criado à imagem do Deus absoluto. Que angústia insuportável, meu Deus! Eu não conhecia mais, fosse dia ou noite, a bênção do repouso. Durante o dia, a criatura não me deixava só. E à noite, eu acordava a cada hora de sonhos de pavor indizível para encontrar o hálito quente daquela coisa sobre meu rosto e seu peso imenso, um pesadelo encarnado que eu não tinha forças para repelir, jazendo eternamente sobre o meu coração. Sob a pressão de tais tormentos, os frágeis resquícios do bem que havia dentro de mim sucumbiram. Pensamentos malévolos tornaram-me uma obsessão. Os mais sombrios e malvados pensamentos. Meu mau humor habitual aumentou a um nível de ódio por todas as coisas e pessoas. Dos constantes, repentinos e incontroláveis ataques de fúria a que eu me abandonava cegamente. Minha conformada esposa era a vítima mais frequente e paciente. Um dia, ela me acompanhou, durante a execução de uma tarefa doméstica, até o porão da casa velha em que nossa pobreza nos obrigava a morar. O gato seguiu-me pela escadaria íngreme, quase me derrubando de cabeça. Aquilo me exasperou de tal modo que enlouqueci. Ergui o machado e me esqueci, em minha fúria, do pavor infantil que até então havia me segurado. Mirei o golpe no animal, e teria sido instantaneamente fatal se tivesse saído como eu desejava. Mas esse golpe foi detido pela mão da minha esposa. Movido por uma ira mais que demoníaca, arranquei meu braço de sua mão e enterrei o machado em seu cérebro. Ela caiu morta ali mesmo, sem soltar um gemido sequer. Após cometer esse assassinato medonho, eu me lancei com tal deliberação à tarefa de esconder o corpo. Eu sabia que não poderia removê-lo da casa, de dia ou à noite, sem o risco de ser observado pelos vizinhos. Muitos projetos me passaram pela cabeça. Primeiro pensei em cortar o corpo em fragmentos diminutos e destruí-los com fogo. Depois resolvi cavar um túmulo para ela no chão do porão. Então ponderei quanto a jogá-la no poço do quintal. Empacotá-la numa caixa, como mercadoria, com todos os procedimentos formais e arrumar uma transportadora para tirá-la de casa. Finalmente cheguei àquela que considerei a melhor solução de todas. Decidi emparedá-la no porão, assim como os monges da Idade Média faziam com suas vítimas, como se tem notícia. Para tal propósito, o porão era bem adequado. Suas paredes não eram lá muito firmes e ainda recentemente haviam sido rebocadas com massa grossa, que a umidade do ar não permitira endurecer totalmente. Além do mais, uma das paredes possuía uma projeção, causada por uma antiga chaminé ou lareira, que fora preenchida para ficar parecida com o restante do porão.
Eu não tinha dúvida de que poderia tirar os tijolos daquele local, colocar o corpo ali e fechar a parede como antes, de modo que ninguém perceberia qualquer coisa suspeita. Esses cálculos não me decepcionaram. Eu facilmente retirei os tijolos com um pé de cabra e, após depositar cuidadosamente o corpo contra a parede interna, tive pouco trabalho para reconstruir toda a estrutura. Após providenciar cimento e areia, preparei com todo o cuidado possível um reboco que não poderia ser diferenciado do antigo, e com ele recobri os tijolos recém-assentados. Ao terminar, senti-me satisfeito pelo trabalho bem feito. A parede não apresentava o menor sinal de ter sido trabalhada. Recolhi o entulho do chão com maior cuidado. Olhei em volta, exultante, e disse para mim mesmo: aqui, pelo menos, meu trabalho não foi em vão. Meu próximo passo foi procurar o animal que causara tanta desgraça, pois finalmente eu havia resolvido exterminá-lo. Se eu tivesse conseguido encontrá-lo naquele momento, não haveria dúvida quanto ao seu destino. Mas parecia que aquele gato astucioso ficara alarmado pela violência da minha ira e não se permitiu aparecer diante de mim naquele momento. É impossível descrever ou imaginar o profundo e bem-aventurado sentimento de alívio que a ausência daquela criatura detestável causou em mim. Ele também não apareceu durante a noite, o que me proporcionou, pela primeira vez desde sua chegada ao nosso lar, um sono profundo e tranquilo. Sim, eu dormi mesmo com o peso de um assassinato em minha alma. O segundo e o terceiro dia se passaram e meu algoz não apareceu. Mais uma vez, eu respirava como um homem livre. O monstro, aterrorizado, tinha fugido para sempre. Eu nunca mais o veria. Minha alegria era suprema. A culpa pelo feito nefasto me afligia, mas não muito. Algumas perguntas tinham sido feitas, e até uma busca fora realizada. Mas é claro que nada tinha sido descoberto. Minha felicidade futura parecia assegurada. No quarto dia após o assassinato, um grupo de policiais apareceu, inesperadamente, para proceder a uma nova averiguação da casa. Confiante, porém, na impenetrabilidade do meu local de esconderijo, não senti nenhum embaraço. Os policiais me solicitaram que eu os acompanhasse na busca. Eles não deixaram de examinar ou revirar nenhum canto. Afinal, pela terceira ou quarta vez desceram até o porão. Nenhum músculo do meu corpo tremeu por receio. Meu coração batia calmamente, como o dos justos. Andei de um lado para o outro do porão, os braços cruzados sobre o peito. Os policiais ficaram completamente satisfeitos e se preparavam para sair. A alegria do meu coração era muito forte para ser reprimida. Eu sentia uma urgência de dizer algo para comemorar meu triunfo e reforçar a confiança que eles tinham na minha inocência. Senhores, eu disse. Afinal, conforme o grupo subia a escadaria, fico feliz por ter afastado suspeitas. Desejo a todos saúde e um pouco mais de cortesia. Adeus, meus senhores. Esta é uma casa muito bem construída. No frenesi de dizer qualquer coisa, eu mal sabia o que balbuciava. Devo dizer até excelentemente construída. Estas paredes... Já vão, senhores? Essas paredes são muito sólidas. E então, no delírio da minha bravata, bati com a bengala que tinha na mão na exata parede atrás da qual estava o cadáver da minha esposa querida. Que Deus me proteja e resgate das presas do arquidemônio. Assim que a reverberação do meu golpe na parede cessou, veio uma resposta de dentro da tumba. Um grito, em princípio abafado e quebrado como uma criança soluçando, que cresceu rapidamente até se tornar um berro comprido, alto e contínuo, absolutamente incomum e desumano. Um uivo, um guincho lamentoso, misto de horror e satisfação,
de um tipo que só poderia ter vindo do inferno, das gargantas conjuntas dos danados em sua agonia e dos demônios que exultavam na danação dos outros. Dos meus pensamentos é tolice falar. Quase perdendo os sentidos, cambaleei até a parede oposta. Por um instante, os policiais na escada ficaram sem ação, por causa do terror e espanto extremos. No momento seguinte, 12 braços fortes atacavam na parede, que caiu completamente. O cadáver, já bastante decomposto e coberto de sangue coagulado, permaneceu ereto diante dos espectadores. Sobre sua cabeça, com a boca vermelha aberta e o único olho incandescente, estava o animal medonho, cujas artimanhas tinham me levado ao assassinato e cuja voz me entregara ao carrasco. Eu havia emparedado o monstro dentro da tumba. E aí? Você imaginava tudo isso? Esse foi o texto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. Faça notas sobre o que você acha importante. Lembre-se dos elementos da narrativa. Enredo. Se for preciso, leia novamente, volte o vídeo, assista outra vez. Faça um resumo do enredo. Escreva quem são as personagens envolvidas nessa história. Mais ou menos quanto tempo você acha que demorou para acontecer tudo isso? Repare no tempo dos verbos também. A história é contada conforme vai acontecendo ou ela é contada do futuro? Ou seja, ela é contada de um momento posterior à ação. E o lugar? Quais são os lugares em que acontece a história? Todos. Desde a casa que pegou fogo, a casa em que aconteceu o crime, os locais onde o personagem ia, onde ele encontrou o gato. Marque todos os espaços que acontece. E um dos elementos mais importantes para a gente desvendar o enigma desse texto é o foco narrativo. Quem conta essa história está participando dela ou não? É um personagem ou não? Se é um personagem, a gente pode confiar em tudo que está sendo dito? Ou a gente pode estar sendo influenciado pela perspectiva, pela visão de uma pessoa específica? Pensa nisso. Pensa nas características fantásticas desse texto. O que é uma característica fantástica? É aquilo que, mesmo a gente sabendo que é ficção, ainda assim se torna estranho dentro da história. Vou dar um exemplo para clarear tudo isso. Quando a gente estuda a fábula da cigarra e a formiga, por exemplo. Claro, uma cigarra e uma formiga não falam. A gente nunca presenciou os animais falando. Mas não tem nada de estranho. Porque quando a gente lê uma história, uma narrativa, a gente sabe que aquele texto é ficcional, ou seja, ele é inventado. Então, não tem nada de estranho. Mas às vezes, mesmo sabendo que o texto é ficcional, a gente encontra algo estranho. Como, por exemplo, a mancha no pescoço do gato, do novo gato. Ela não era indefinida, esparramada no peito? E depois não se tornou um desenho específico de uma forca? Isso não é estranho? Será que isso aconteceu mesmo? Ou será que é a imaginação do nosso personagem? Encontre outros elementos que possam ser considerados fantásticos nesse texto e anote. Faça suas anotações. Se quiser, me procure no WhatsApp. A gente conversa. E nas nossas interações, a gente finaliza a interpretação do texto. Tá bem? Muito obrigada, uma boa tarde, até mais!